Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Davidson Santana. Se você ainda não faz parte aqui desta sala de aula de matemática diretamente dentro do YouTube, aproveita e já se matricula aí clicando no botãozinho vermelho que está aí abaixo, que é inscrever-se, tá? Então, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre função exponencial. Essa já é a nossa aula de número 4. Nas três anteriores, eu trouxe um exemplo que era caracterizado por uma função exponencial, já defini o que é função exponencial. Eu já trouxe na aula passada o gráfico, como é que é a cara do gráfico, a representação de uma função exponencial no plano cartesiano. E nós vimos que essa função era uma função crescente e lá eu defini o que era uma função exponencial crescente e como você poderia distinguir uma função exponencial crescente de uma que não é crescente apenas olhando para a lei de formação da função. Nesta aula, eu estou trazendo aqui um outro exemplo de função exponencial e aí se você já acompanhou a aula 3, você já percebe que essa base ela é o inverso da anterior, tá? É apenas um exemplo que eu trouxe aqui. É importante que você acompanhe essas aulas sempre acompanhado de um caderninho, tá? Ou uma folha aí, um lápis e caneta para que você possa fazer as suas anotações, tá? Ficou alguma dúvida? Deixa também aqui abaixo nos comentários e assim que puder eu vou estar respondendo, tirando a tua dúvida. Então, vê só. Eu trouxe essa função aqui, f de x igual a 1 meio, né, ou meio elevado a x. E aí eu vou usar a mesma estratégia que eu fiz na aula anterior. Eu vou atribuir alguns valores para x, vou encontrar os pares, tá certo? E vou marcar esses pontos no plano cartesiano para ver o que é que vai acontecer aqui. Então, deixa eu só delimitar a tabela que eu trouxe com esses valores aqui arbitrários, tá certo? Lembrando, isso aqui são valores apenas para poder ajudar no nosso exemplo. Eu poderia ter trazido outros valores aqui, mas por uma questão de simplicidade, é apenas para poder a gente facilitar a nossa compreensão, temos esses 5 valores. E aí, vamos começar fazendo o seguinte. Eu tenho aqui f de x igual a meio elevado a x. A incógnita vai estar no expoente, porque é uma função exponencial. Repare também que esta nossa base aqui, a base, que é meio, ela é um valor entre 0 e 1. Daqui a pouco você vai ver o que é que essa base vai acabar influenciando no gráfico ou no comportamento desta função exponencial aqui. Eu só dar uma apagada aqui, dar uma parada nos valores. Então vamos às contas. E você também pode fazer essas contas junto comigo, tá? Pausa o vídeo e tenta completar essa tabela aí. Depois você dá um play e vai acompanhando aqui minha resolução, ver onde foi que você acertou, onde foi que você errou. Show de bola? Então dá pause aí e já tenta completar aqui a tabelinha. Beleza, então vamos retomar aqui. Vamos fazer aqui, ó, f de menos 2. Na expressão aqui em cima da função, vou trocar o x por menos 2. Então, eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 2. E aqui eu vou usar a propriedade de potência com expoente negativo, onde eu tenho que inverter a base. Então, se eu inverter 1 sobre 2, eu vou encontrar 2. A gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Então, aqui é 4. Vamos agora para calcular a imagem do x igual a menos 1. A imagem do menos 1 nesta função. Como é que fica? Então, a base é 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1, novamente expoente negativo. A gente vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, 2 elevado a 1, que resulta em 2. Então, a imagem do menos 1 é 2. Vamos agora calcular a imagem do zero. Então, meio elevado a zero. Isso aqui vai ser igual a 1. Agora, a imagem do 1, f de x igual a 1. Então, meio elevado a 1
é meio, né? Toda base elevada a 1 dá ela própria. Então, dá 1 sobre 2. E f de 2, então vai ser meio elevado ao quadrado. E aí, potência de expoente fracionário vai ser a propriedade utilizada aqui para fazer as contas. Então, o expoente vem para o numerador e o expoente também vem para o denominador. E eu vou encontrar aqui 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, o valor aqui é 1/4. Vamos observar, antes de fazer o gráfico, perceber uma coisinha aqui. Os valores de x eles estão aumentando. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Olha o que está acontecendo com os valores de y, né? As imagens desse x, os valores da função, estão diminuindo. Ó. 4, 2, 1, meio, metade da metade, né? 1/4. Então, o que é que está acontecendo aqui? O movimento dos valores de y é contrário aos de x. Então, enquanto o x está crescendo, o y está diminuindo. Isso daqui caracteriza o que a gente chama de função decrescente. Então, essa é uma função exponencial decrescente. Uma função decrescente. E aí, como é que eu consigo identificar uma função exponencial que é decrescente sem o gráfico, sem fazer a tabela como eu fiz aqui? E aí, tome nota, anote isso daí. Quando a base desta função for um valor entre 0 e 1, tá certo? Um valor entre 0 e 1, essa vai ser uma função decrescente. Então, a função decrescente, a base dessa função é um valor entre 0 e 1, por isso que é decrescente. E aí, como é que vai ficar aqui o gráfico? Vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Colocar aqui os eixos coordenados. Então, vamos marcar. Então, eu vou marcar aqui o menos 1. Aqui eu vou marcar o menos 2. Aqui eu vou marcar o 1. Aqui eu vou marcar o 2. Aqui eu vou só dar uma aumentada aqui. 4, 3, 2, 1. Dá uma ajustada aqui também, só para poder caber direitinho os valores. Então, deixa eu... Eu vou apagar aqui esse eixo vertical. Se você não quiser acompanhar aqui, já pode ir adiantando o vídeo mais à frente, onde eu concluo aqui agora a construção. Então tá aqui. Aqui eu vou marcar o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Então 1, 2, 3 e 4. E agora vamos ligar os pontos. Então, quando o x é menos 2, a imagem dele é 4. Então, menos 2, a imagem dele é 4. Está aqui, y igual a 4. Então, x igual a menos 2. Marquei. Quando o x é igual a menos 1, a imagem dele é 2. X igual a menos 1, a imagem dele é 2.
Quando o x é 0, a imagem dele é 1. Então é aqui. Quando o x é 1, a imagem dele é meio. Então x igual a 1, a imagem dele é meio. Então, meio está entre o 0 e o 1 aqui do y. Então, meio está por aqui. E aí eu vou escrever que aqui é 0,5. E quando o x é 2, a imagem dele é 1/4, né? É 0,25, metade da metade. Então, está por aqui, bem abaixo. E aqui abaixo eu tenho 0,25. Agora eu vou ligar esses pontos para ver como é que vai ficar aqui o gráfico. Então tá aqui na tela para vocês o gráfico da função exponencial y igual a 2 elevado a menos x ou 1 meio elevado a x, né? Ou f de x igual a meio elevado a x. Detalhe, né? Como eu estava falando, eu escrever meio elevado a x é a mesma coisa que escrever 2 elevado a menos x. Fica a dica. E aí observe que pelo formato do gráfico, eu tenho aqui uma função exponencial decrescente. Show de bola? Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixa logo aqui abaixo nos comentários. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.